Bom dia, meu nome é Regina Paz, eu atuo no mercado imobiliário, na área de direito imobiliário há mais de 20 anos. Eu comecei o meu trabalho aqui no Cresce, eu trabalhava no departamento de fiscalização, elaborando pareceres administrativos. Então, o meu gosto pelo ramo imobiliário começou do lado de vocês, não do lado dos vendedores, foi realmente junto aos corretores e acompanhando esse trabalho. De uns anos para cá, eu passei a atuar também na área de investigação de ativos. A área de investigação de ativos está ligada diretamente à proteção do patrimônio, né? Que é essa área de investigação e da blindagem patrimonial. Eu vou passar a palavra agora ao Celso, ele vai explicar a área dele de atuação. Obrigada. Bom dia. Obrigado por estar aqui com vocês, participando dessa palestra. Eu não sou tão técnico como a doutora, tão específico como vocês nessa área. Eu sou um consultor comercial, que tenho uma experiência grande no varejo. Trabalhei por um pouco mais de 20 anos para a Arthur Lundgren aqui no Brasil. E tive a oportunidade também de trabalhar no mercado internacional. Isso acho que foi uma das coisas mais significativas na minha profissão. Que eu tive a felicidade que quando o Brasil abriu as portas para o mundo, eu estava entre o hall das pessoas que saiu com uma malinha na mão fomentando negócios. E foi aí que eu consegui descobrir países muito melhores que o nosso e países também bem piores do que o nosso. E uma coisa que me chamava muito a atenção era a atitude das pessoas, a atitude que cada um tinha no dia a dia para fazer negócio. Uma coisa que me marca e me levou para a vida inteira e que me gravou muito é a questão da ética. Então, eu pude perceber que a ética não depende do quão pobre ou tão rico é o país. As pessoas se comportam mais por um problema, mais por uma questão de cultura ou do quão rica ou não elas são. E é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Esse assunto, por que eu estou ligando esse assunto? Faz favor, que eu quero fazer um comentário que é uma coisa muito importante, é sobre o nosso cenário atual. Essa foto aí acho que é o que ilustra uma coisa que a gente tem, que nós estamos fomentando já por alguns anos. Como o público daqui já é um público um pouco mais maduro, né? Viveu muita corrupção, viu muita corrupção nesse país, viu muita impunidade, e agora parece que a gente está conseguindo resgatar os valores que nós tivemos no passado, que é o que a gente não quer. A gente quer viver de uma forma transparente. Acho que essa é uma das principais ordem, uma principal palavra de ordem no nosso país, né? Vamos ter um pouco de transparência, vamos resgatar essa ética que nós sempre quisemos. Não tem nada a ver com partido político, tanto é que tem grandes problemas o governo do Jair Bolsonaro, e vai ter problema inclusive de corrupção, não tenho dúvida disso. Só que, pelo menos, o governo está demonstrando que ele não quer cometer os mesmos erros que os governos passados cometeram, né? Nós temos que mudar. Inclusive, bem a propósito, né, a foto do nosso atual super-ministro Moro, né, que foi um juiz ícone para o Brasil, que cada vez que ele aparece para falar, o Brasil inteiro para, porque acredita na justiça que ele traz consigo, né, a seriedade dele, que é o que eu sei que todo mundo quer, que ninguém quer ser passado para trás, como tantos anos nós fomos no país. Eu gostaria de salientar, então, que o que é mais importante nesse governo, essa onda uma coisa muito positiva que vem acontecendo, que nós temos que acreditar que nós temos que fazer o certo e que não existe mais impunidade. E é o que eles vêm demonstrando. E junto a ele, né, vem o ministro da Economia, que acreditando também que temos que fazer diferente, está
tentando tomar medidas muito fortes no país e que nós não temos dúvida que nós vamos voltar a ser um país em crescimento e vamos sair dessa estagnação que a gente estava. Bom, então nós não podemos perder esse pensamento positivo, né? Eu queria ler 3 linhas aqui, que na minha carreira eu tenho me dedicado muito ao compliance. Compliance é um termo do inglês, do to comply, uma palavra muito difícil, mas é uma coisa muito simples, que eu tenho certeza que todos compartilham com o que eu vou ler. Então, compliance nada mais é que o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as empresas, as atividades de instituição ou empresa, bem como evitar, detectar ou tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. O que é a mensagem que eu quero deixar desse compliance? É muito importante a gente ter jogo de cintura na vida, principalmente vocês, esse público de corretores. É muito bom ter criatividade, só que até a página 2, porque existe uma coisa legal, que inclusive a doutora vai entrar nesse mérito daqui a pouco, que é muito importante, que é isso que vai firmar a nossa imagem no mercado. Então, é isso que eu digo, vamos ter criatividade, vamos ter jogo de cintura, mas não vamos esquecer nunca que nós temos normas, regras, que não dá para mudar, que nós temos que acreditar nelas, assim como o Sérgio Moro está acreditando e está querendo mudar esse país. É fazer valer das coisas sérias desse país. Doutor. Nós quisemos começar a palestra dando esse enfoque no nosso cenário atual, porque a gente tem tido exemplos claros e todos os dias, com o exemplo da Lava Jato, todas essas prisões, do que a gente está chamando de uma blindagem patrimonial ilícita. Tá? Que o que é? Tá ocultando bens e de uma forma ilícita para lesar os seus credores. Nada mais é do que isso. Então, aqui a gente tem exemplos gritantes, né, do Cabral, do Eike Batista, que através das empresas eles fizeram vários desvios e através de empresas eles foram levando esse patrimônio de forma a lesar os credores. Tá? É um momento... essa foto é bem gritante, essas fotos são gritantes para alertar a gente do momento que a gente vive, que as pessoas não aceitam mais esse tipo de comportamento. E que a gente, no nosso dia a dia, independente dessas pessoas famosas, né, entre aspas, no nosso dia a dia, a gente vive isso. Então, a gente tem que estar muito atento ao que é ético, a questão do compliance e aquilo que é o certo. Às vezes, legalmente, juridicamente, essa postura do corretor pode estar certa, moralmente não. Então, a gente tem que unir esse tipo de coisa e se prender àquilo que a gente tem na nossa mídia e tal, para ver o que isso é errado, e a gente também tem que trazer isso para o nosso dia a dia, daquilo que é errado a gente está indo contra. Tá? Ao longo da palestra, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso no nosso dia a dia. Tá? Não é aí. É do lado. Acho que é. O ramo imobiliário, a figura do corretor, ela está muito desgastada. Eu entendo, como profissional do direito, eu vejo um outro lado e a forma como as pessoas se colocam em relação ao corretor. O corretor é uma profissão muito antiga e que tem que ser valorizada. Então, vocês precisam se impor e mostrar o trabalho de vocês. É um ramo muito difícil e que muita gente se aventura, às vezes até por falta de opção, o que não é o caso, porque é um trabalho que vocês precisam se dedicar muito no ramo imobiliário, vocês precisam ter um conhecimento muito amplo, não é algo que
está preso só a uma vista, a uma mobília, a uma localização. Vocês vendem um sonho completo. E o sonho envolve tudo, até a documentação, envolve todas as nuances desse trabalho de vocês. E que vocês precisam valorizar e ter um conhecimento maior do que acontece. Por quê? Aquilo que a gente acabou de mostrar e comentar, dessa questão de lava-jato, de atos ilícitos, no nosso dia a dia a gente vive isso também. Então, aquele vendedor que oculta que tem uma empresa, o corretor, ele tem obrigação legal de saber disso tudo. Então, aqui a gente vai tentar mostrar para vocês como que a gente pode estar melhorando essa negociação. Porque a negociação imobiliária, ela envolve um vendedor, um comprador e um intermediador, que ou é um corretor ou uma imobiliária, mas sempre através do corretor. E essa negociação, ela envolve muito mais coisa do que a proposta comercial, um aceite comercial. A gente está falando numa documentação, a gente está falando num pós-venda, que é muito importante também. E que nem sempre é dado o devido valor a isso. Não é porque existe um vendedor, um comprador, o intermediador tem a responsabilidade dele. Então, não é porque essas partes resolveram assinar um contrato que isso exime o corretor da responsabilidade dele em acompanhar esse negócio e usar de todos os meios legais, todas as informações legais e jurídicas para estar fazendo o negócio se tornar da melhor forma possível. Existem corretores que não agem de uma forma ética, na maior parte deles nem são registrados, né, junto ao CRES, não são inscritos, e para isso que existe o departamento de fiscalização aqui do CRES, justamente para esse tipo de profissional. A negociação de todo um contrato, ela envolve desde da escolha daquele imóvel até o pós-venda. E tudo isso tem e deve ser acompanhado pelo corretor. Para isso, vocês precisam ter esse conhecimento de como que vai efetuar tudo isso. Então, aqui, voltando a falar das funções desse intermediador, que é desde da exibição do imóvel, a escolha do melhor imóvel, a apresentação da documentação. Quando eu digo documentação, normalmente as pessoas entendem como certidões. Hoje, as certidões, apesar de ser uma exigência legal, não é a única exigência. Por quê? Além das certidões, se existe uma pessoa jurídica não declarada, as certidões elas podem estar todas em ordem, mas a documentação não está em ordem. E ninguém quer comprar um problema. Ainda que seja um investimento, não é uma dor de cabeça que o corretor está oferecendo para o seu cliente. Tem que ser um negócio muito bem feito, muito bem elaborado, desde a elaboração do contrato até a apresentação de toda a documentação, que envolve inclusive as jurídicas. Aí a gente entra na questão da boa-fé. Então, o corretor, ele tem que demonstrar a boa-fé dele. E o que acontece? Normalmente o corretor, o intermediador, ele tem contato com o vendedor. E ele vai seguir as instruções e normalmente ele segue a orientação que o vendedor dá a ele. Eu não tenho nenhuma empresa, é a pessoa física que está vendendo, eu não tenho nenhum problema. São providenciadas todas as certidões e depois se depara aí com uma penhora, algum problema legal. Por quê? Porque ele não usou de todos os meios, ele precisa providenciar toda a documentação do vendedor, que inclui o fato dele ter ou não pessoas jurídicas, e a elaboração de toda essa documentação. E aí existe a boa-fé do corretor, que tem que ficar demonstrada, não só do vendedor e do comprador. O corretor ele não pode alegar que ele não tinha conhecimento
daquela situação e de que o vendedor tinha alguns processos. Isso vai acabar recaindo, pode existir a desconsideração da personalidade jurídica e isso vai acabar recaindo na pessoa física do vendedor. E isso é um problema muito sério, porque ainda que o comprador demonstre a boa-fé, o corretor, ele vai continuar respondendo, ele vai responder solidariamente com o vendedor. Então, o comprador ele pode executar o vendedor e ele vai executar a imobiliária e o corretor também. Existe essa responsabilidade. E também, se não existisse essa responsabilidade, a maior parte das pessoas iriam pensar, para que eu preciso de um corretor? Para que eu preciso de uma imobiliária? Eu vou procurar o vendedor. Eu vou procurar o vendedor, eu vou entrar na internet, eu vou entrar num site. O grande diferencial do corretor hoje em dia é ele demonstrar essa boa-fé. Por quê? As pessoas precisam disso. Elas precisam de especialização. Por quê? Da mesma forma como existem profissionais como eu, que verificam e que preparam dossiês e que fazem essa investigação de ativos, existe um número muito maior de profissionais que preparam essa blindagem. Então, a gente tem exemplos claros de políticos que... Quer ver? Volta naquela foto. A gente tem exemplos claros de políticos que, por mais que se verifique, não se encontra nada. Não se encontra patrimônio, não se encontram bens. Por quê? Porque existe toda uma indústria de blindagem patrimonial. É muito mais fácil você abrir a internet e encontrar profissionais para fazer a sua blindagem patrimonial do que alguém que faça uma investigação de ativos, do que alguém que verifique como desmembrar essa teia da blindagem. Então, passa para frente para mim. Então, é muito mais... aí, você tem que mostrar a sua boa-fé. E a boa-fé você demonstra através de ampliar todo o horizonte do comprador, porque ele precisa disso para o corretor. Senão ele não precisaria da figura do corretor. É semelhante alguém que procura um advogado, alguém que procura um médico. Por que ele procura um médico? Porque ele precisa de alguém especializado naquele problema dele. E o corretor é a mesma coisa. Então, vocês precisam o corretor precisa se valorizar no sentido de que ele amplia o conhecimento dele. Normalmente, o comprador tem um advogado. Mas se ele sente que o vendedor, que o corretor... Porque, normalmente, o corretor ele é visto como um funcionário do vendedor, o que não é o caso. Ele está ali para intermediar e cuidar de toda a negociação e das duas partes. Se o comprador ele tem essa noção de que o intermediador está cuidando de toda a segurança, toda a transparência do negócio, a boa-fé dele fica clara. E o corretor, ele tem a obrigação de dar todas as informações e todos os riscos do negócio. Normalmente, isso envolve, que é a questão da blindagem e das fraudes. Existem muitas fraudes. Existem as fraudes óbvias que vocês estão cansados de conhecer, que é alguém que vende um imóvel que não é proprietário. Agora, existem as fraudes ocultas, que hoje isso está muito aprimorado. E o corretor, ainda assim, ele continua respondendo por tudo isso, né? E essa questão da corretagem é muito clara no Código Civil, da responsabilidade do corretor, que responde por perdas e danos. Então, existem casos de que onde o comprador executou a imobiliária ou o corretor e o vendedor. No caso, o vendedor se ocultou, não tinha patrimônio, a imobiliária realmente teve que responder por isso, o corretor também. Então, eu não estou dizendo com isso que o simples fato de buscar a informação, o negócio vai ser desfeito. Não, o negócio vai ser feito de forma clara, vai ser
de forma transparente. Por quê? Ainda que exista algum apontamento, exista algum processo, alguma questão, o corretor ele está garantindo a segurança do negócio, porque ele está apresentando isso e está apresentando uma solução. Por que não uma solução? No caso de uma execução, o vendedor ele pode ter outro imóvel, onde ele relaciona na escritura esse outro imóvel, que serve de garantia para aquele débito. Então, ele já está indicando, ele já demonstra a boa-fé dele e o corretor também. Então, é necessária sempre esse cuidado e essa assessoria. Essa assessoria do corretor, jurídica e, no caso de uma documentação um pouco mais complexa, aí sim o corretor precisa da ajuda de um advogado, de um assistente jurídico, para poder fazer o negócio se concretizar da melhor forma possível. E que sempre é a melhor forma de se garantir para evitar qualquer problema. Aí agora a gente vai falar da blindagem patrimonial, só para entender de uma forma mais clara, porque a gente fala isso e imagina que isso são artimanhas de pessoas que têm de um patrimônio muito grande, mas não é o caso. A blindagem patrimonial, ela tem uma forma, existe uma forma bonita de se encarar, que as pessoas gostam de pensar nela como uma forma lícita de proteger o patrimônio da pessoa física de qualquer dívida que a empresa dela possa vir a possuir. Mas, na prática, a blindagem patrimonial é uma forma de desviar e lesar credores. Por quê? A blindagem patrimonial, através da blindagem patrimonial, o que o vendedor faz? Ele oculta, ou ele tem uma holding familiar, que é uma empresa que ele monta só para ter esses imóveis, e qualquer execução, qualquer dívida, existem inclusive empresas que têm um débito a nível federal com o fisco muito grande, isso vai ficar oculto. Então, esse débito não vai aparecer. Em algum momento ele vai aparecer. Então, é assim, em algum momento vai se descobrir, nem que seja por uma investigação de ativos, se montar um grupo econômico, em algum momento pode ser que apareça essa questão desse imóvel que foi vendido de forma irregular, que é fraude à execução, que vocês já devem ter ouvido falar, e que é o que assusta, né, o ramo imobiliário. Por quê? Você pode perder a venda, só que assim, é uma venda que não está concretizada, ela não tem como prosseguir. Existem outras formas. Então, o vendedor de boa-fé, não é que ele não pode ter nenhuma dívida, ele pode ter uma dívida, mas ele tem patrimônio que garante isso. Aí entra a questão do corretor estar garantindo o negócio e fazendo de tudo para o negócio ser feito de forma transparente e lícita. Complementando o que a doutora está falando, o que eu acho importante é a gente ter a informação. Por isso que a gente falou um pouco de transparência no início. Eu não vejo problema nenhum, esse imóvel tem um problema. Se a gente sabe e passa isso para frente, e quem está comprando quer correr o risco, não tem problema nenhum. O problema grande, eu acho que existe quando a gente oculta uma informação. Porque como a própria lei diz agora, não dá para se dizer, eu não sabia, isso não existe mais. E eu estou acreditando nisso, o Brasil está mudando. Então, aquilo que a gente falava antigamente, tem lei que pega, tem lei que não pega, isso é passado do Brasil. Eu acho que essa instituição agora desse super-ministro está fazendo as coisas, as leis vão se valer. Então, isso que é importante, a gente ter ciência de todos os fatos numa negociação e passar para frente. E é lógico, a gente quer que vocês façam um negócio e ganhem honestamente seu dinheiro, para depois não ter problema. A pior coisa é ter uma surpresa depois. Só o enfoque que eu acho é esse. Encontrar alguma coisa, algum desvio dentro de uma negociação e comentá-la não está errado. Errado está omiti-la. Isso aí, doutora. Aí tem a questão das fraudes.
né? As fraudes, elas podem ocorrer, aquilo que eu disse, são as fraudes claras, né? Por exemplo, alguém vender um imóvel que não pertence, ou as fraudes, ou vender 2 vezes o mesmo imóvel, ou as fraudes, passa um pouquinho para frente, as fraudes ocultas, que é o grande problema que a gente enfrenta, que são as fraudes societárias, familiar e processual. São as formas de ocultar as dívidas e, com isso, levar adiante uma venda, que vai ter um erro, um vício muito grande e pode, inclusive, anular essa venda. Por quê? As societárias são as empresas que o vendedor pode possuir e todas essas fraudes, é preciso que o corretor tenha o cuidado necessário de verificar. A fiscal, tributária, civil. Então, todos os débitos, isso é uma coisa muito clara, né, para o mercado imobiliário. Todos os débitos que o imóvel tenha, só que existem débitos que não constam do imóvel. Existem débitos que são vinculados à pessoa física, que podem recair sobre aquele imóvel. Por quê? No caso de uma execução já distribuída, não tem como alegar que não existia aquele débito. Então, isso pode recair sobre o imóvel que está sendo negociado naquele momento. A societária, na verdade, é onde existem o maior número de problemas também. Por quê? São as empresas que o vendedor possa ter e ou ele transfere a empresa. Eu vou dar em seguida alguns exemplos de dossiês que nós já elaboramos e de situações reais onde isso pode acontecer. Passa para frente para mim. No caso, como a gente providencia um dossiê imobiliário. Então, do que a gente está falando? A gente levanta todas as empresas envolvidas na questão. Então, alguém... Eu vou dar um exemplo de um dossiê que nós preparamos, sem citar nomes, porque existe o sigilo, né, e a ética. Então, o que acontece? Um vendedor, uma pessoa jurídica, com todas as certidões em ordem, e os sócios também, com a apresentação das certidões e tudo em ordem. Só que existia um terceiro que foi sócio dessa empresa e que mantém uma outra empresa no mesmo ramo dessa vendedora, que existe um problema muito sério. Inclusive, ele passou muitos anos preso, um problema muito sério. Só em relação ao fisco, ele deve 100 milhões. E o que acontece? A simples análise daquela documentação dos vendedores não traz segurança no negócio. Por quê? Porque existe a formação de um grupo econômico. Aquela pessoa que foi sócia daquela empresa, ela continua com uma empresa do outro ramo, ela se desligou e colocou a empresa no nome da esposa, para com isso, a fraude fica muito, ela é muito escondida, ela é muito oculta, essa fraude, mas ela existe. Então, por exemplo, numa questão trabalhista, o juiz, o advogado pode montar uma tese onde ele monta um grupo econômico. Então, aquelas empresas, elas atuam no ramo de comércio exterior, por exemplo, e são empresas da mesma área, que já tiveram os mesmos sócios. Existe a formação do grupo econômico. Esse imóvel pode responder por esses débitos. Então, são situações que precisam ser analisadas pelo corretor. Por quê? As certidões, hoje, a gente sabe que elas até são providenciadas pela internet. O acesso a tudo isso é muito mais fácil hoje, né? Por um lado, é mais fácil. O comprador final, ele tem que entender que, ao mesmo tempo que ele tem acesso a muitas informações hoje, a forma de se ocultar as fraudes, ela está muito mais aprimorada. Então, cabe ao corretor essa questão. Por quê? Olha, eu não consegui levantar, eu sei que ele tem outras empresas. Bom, eu vou procurar um especialista nisso, eu vou passar essa situação para o meu cliente. Isso não quer dizer que ele está ele está cuidando do negócio.
Por quê? Ele está mostrando para o comprador dele que ele está tomando todos os cuidados necessários para seguir adiante de forma transparente no negócio. Ou, no caso, um vendedor de boa-fé, ele já pode providenciar um dossiê para poder entregar na mão do corretor, olha, aqui estão todos os meus dados, minhas empresas, está tudo em ordem. Aquela pessoa que está agindo de boa-fé, ela vai fazer isso. Ela vai te apresentar já. Então, são casos extremos onde a gente diz que tem que se levantar tudo isso e que o vendedor oculta. Óbvio, ele não está agindo de boa-fé. E o corretor, a obrigação dele, o papel dele dentro do negócio é deixar isso muito claro para o comprador, dessa situação que pode ocorrer. O fato do corretor providenciar, as certidões são do domicílio do imóvel e domicílio do vendedor. Então, o imóvel de São Paulo, o vendedor declara que mora em São Paulo, só que ele tem uma empresa ou tem negócios em Goiás, por exemplo. Ele pode ter ações em Goiás. Então, na verdade, o imóvel pode responder. Não é uma questão que, hoje, é isso que eu acabei de falar em relação ao comprador. Ele tem acesso a muita coisa, só que, ao mesmo tempo, isso traz um ônus para ele, que é, você tem a obrigação de saber tudo. Então, a abrangência disso tudo tem que ser nacional. Então, a gente está falando em empresas a nível nacional, em débitos a nível nacional. Então, a pessoa pode ter um apontamento, um processo, lá em Manaus. O comprador, esse processo pode evoluir de forma que, daqui a pouco, ele é surpreso com um aviso de penhora do imóvel que ele acabou de comprar. Mas não constava nada, as certidões estavam todas em ordem, mas ele existia esse débito, já existia uma execução, mas ninguém tinha conhecimento. A certidão da Justiça Federal saiu em ordem. A gente sabe que existem outros tipos de processos que não vão aparecer na certidão da Justiça Federal. O corretor, ele tem esse conhecimento. Então, não é que o corretor é o juiz que tem que acabar com, mostrar esses defeitos de forma a acabar com o negócio. Não. Ele vai tornar o negócio mais seguro. E o grande diferencial que nós vemos nesse momento para os corretores, uma profissão que nem sempre é tão valorizada quanto deveria, é esse: mostrar o conhecimento, mostrar todos os lados da questão. Então, desde a pessoa jurídica até os processos, tem que demonstrar, sim, esse conhecimento. Não existe mais aquela coisa do corretor que fala, não, eu já providenciei as certidões aqui de São Paulo, está tudo em ordem. Se o senhor quiser mais alguma coisa, tem que procurar seu advogado. Eu acho que existem corretores e corretores. Essa é uma forma muito simplificada de querer ver uma profissão que tem que ser valorizada. Então, para você se valorizar, você tem que mostrar conhecimento. E isso tem que ser a nível nacional. Esse conhecimento, tanto de empresas, de processos. Essa questão de processo é uma coisa muito importante, porque a pessoa pode declarar, por exemplo, no nosso dossiê, a gente menciona, inclusive, o endereço, os endereços que a pessoa utiliza a nível nacional. Por quê? A gente, em cima disso, você já faz uma investigação de se aquela pessoa tem um endereço divulgado, por algum motivo, comercialmente ele divulga um endereço em Goiás, vamos levantar, sim, os processos que existem em Goiás. Isso não vai trazer nenhum ônus a mais. Hoje a gente tem a internet, a gente tem o TJ, né, todos os estados, eles podem até ser um pouco mais complicados ou eles dificultarem um pouco o acesso às informações dentro do site deles, mas você consegue acesso a todas as informações. Né? E, em último caso, a gente contrata um correspondente, também advogado, para quê? Para verificar, ir até lá, se é um processo físico, e verificar esse processo. A gente não pode simplesmente desconsiderar aquele problema. Vamos deixar isso aqui de lado para eu seguir com a minha venda, senão pode dar errado.
Por quê? Lá na frente ela vai dar errado. Se for para dar errado, ela vai dar errado. E o que acontece? O corretor que intermediou de boa-fé, na maior parte dos casos, ele faz jus à comissão. Não é uma questão, eu fiz a venda não saiu. Existem casos e casos. Então, para isso que o corretor tem que garantir essa boa-fé dele, verificar toda a documentação e seguir junto do vendedor para tentar desmembrar tudo isso, para deixar tudo muito claro. Para ele fazer uma venda, provavelmente esse comprador vai gostar tanto do trabalho que vai precisar. O corretor, antigamente, ele era como um médico, né? O corretor fazia uma venda, né? O corretor fazia uma venda, depois a pessoa procurava ele novamente para... agora eu resolvi comprar uma casa para o meu filho. Você pode me ajudar? Hoje, por que isso vai se perdendo? Porque falta de alguns profissionais esse profissionalismo de estar garantindo todos os negócios, estar garantindo todas as nuances, verificando todas as nuances e fazendo um trabalho completo mesmo. Que não é só um trabalho de vai lá, mostra a vista, a localização, eu fechei comercialmente, agora é com vocês. Não, o trabalho de vocês continua, o trabalho da imobiliária continua. Tanto é que o nosso convite para vir aqui palestrar para vocês foi baseado nisso, que o presidente do Cresce, o pensamento do Cresce é nesse sentido, que vocês precisam se aprimorar, e levar isso para o comprador, para o vendedor, para as partes envolvidas no negócio, da importância de todo esse trabalho que vocês fazem. E da importância que isso tem. Por quê? O trabalho que vem sendo feito a nível nacional, a nível mundial, inclusive, para ocultar fraudes e ocultar defeitos de uma negociação, é muito maior do que aquele para desmembrar e descobrir essas fraudes. Existe muito dinheiro envolvido nisso. Então, às vezes, como a gente pode estar falando de um imóvel, de uma casa, que a pessoa juntou aquele dinheiro, é o dinheiro da vida dela, e que a gente está falando de um imóvel de 100 mil, 200 mil, mas a gente pode estar falando de um imóvel... Independe do valor. Ninguém aqui está para vender problema. Vocês têm que levar a solução para as partes. Tanto para o vendedor não quer mais aquele imóvel, ele precisa daquele dinheiro, ele quer se desfazer do imóvel. Então, o papel do corretor é esse, ele resolver a questão do vendedor e do comprador. E, para isso, ele tem que usar de todos os meios legais, que hoje são muitos. Então, o corretor não pode se omitir nesse momento, ele tem que ter conhecimento. E é muito importante, ainda que vocês tenham ajuda, por exemplo, do nosso trabalho na questão de dossiê, vocês têm que ter o conhecimento. Por quê? É uma forma de cobrar o profissional que vocês estão contratando para fazer aquele material para vocês, e também de explicar para o seu comprador, ou de perceber, ao longo do tempo, quando você começa a ficar mais atento a esse tipo de situação, você vai observar, por exemplo, um vendedor que comenta: eu não posso marcar o fechamento na quinta-feira porque eu tenho que resolver um assunto em Recife. Opa, mas o senhor tem empresa? Não tenho empresa, mas eu vou lá resolver, que eu tenho uma venda. E isso já te dá uma chamada de que pode ser que tenha mais coisas. Se eu tenho empresa, isso é uma coisa muito importante salientar esse tipo de coisa. Por quê? Às vezes ele movimenta uma empresa, por exemplo, o exemplo que eu dei do dossiê, onde ele colocou a empresa em nome da esposa, então tem que ficar muito clara a boa-fé de vocês. Existem situações onde realmente fica muito difícil ou não se consegue fazer esse levantamento. Mas, a partir do momento que a boa-fé do corretor está demonstrada, então eu não tinha como saber que a ex-mulher dele abriu uma empresa, é uma outra situação. Mas, para isso, você tomou todos os cuidados e você verificou todas as nuances
desse caso e de todos, analisou todos os processos, analisou a questão societária, familiar, né? E para proceder toda uma due diligence, porque é isso que vocês fazem. O trabalho de vocês precisa ser nesse sentido. Vocês são um profissional do ramo imobiliário. A figura do corretor, ela tem que ser encarada dessa forma. Porque um aplicativo te indica um imóvel num lugar que você queira e um valor que você queira. Então, vocês não estão fazendo isso, vocês estão fazendo muito mais. O trabalho de vocês vai além. Vocês apresentam um imóvel, vocês apresentam uma documentação. A gente está lidando com pessoas. Vocês lidam com vendedores, compradores. E formalizam tudo isso através de contratos e documentação que consiga fortalecer esse elo entre essas partes, que no final é um negócio imobiliário. Mas o construtor de todo essa relação é o corretor. Então, o corretor ele tem que ter a noção da responsabilidade dele. Ele é o construtor do negócio. Não existiria uma relação estruturada entre vendedor e comprador sem a figura dele. E ele tem a responsabilidade que isso acarreta. E ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Ele precisa buscar conhecimento. Se ele não tiver, ele tem que se informar e ele tem que procurar a ajuda de um profissional. Mas isso é muito importante para a figura do... Pois não. Tá, eu costumo no cartório fazer a busca à certidão nacional. E eu imagino que precisaria também da criminal, porque se a pessoa tem um processo lá no Pará e ele muda para São Paulo, é possível que ele vai responder com a mudança de endereço dele, não? Não, isso. Criminalmente, na verdade, é uma junção de informações que a gente tem. Então, ele pode responder criminalmente por alguma coisa, ele pode ter algum ilícito penal, só que isso não vai recair sobre nenhum imóvel, isso não tem nenhum reflexo, né, no patrimonial. Mas pode ter indenização sobre a criminal. Sim, claro, claro. Então, na verdade, é isso que eu estou dizendo. Precisa ter uma junção. Agora, também é interessante essa busca criminal, porque ela vai te dar elementos do endereço, por onde a pessoa passou, do ilícito criminal pode acarretar numa indenização, pode acarretar numa busca patrimonial, familiar. Então, na verdade, tudo isso, todos os elementos são importantes. E, normalmente, historicamente, o que a gente percebe é o seguinte, não existe uma coisa errada. Quando você está fazendo um dossiê, normalmente é um monte de coisa errada. Não é uma coisa só. É difícil, não que é impossível a pessoa só cometer uma coisa, só está fazendo uma coisinha errada, não. Essa pessoa faz tudo errado. É que a hora que você descobre por onde ver, você consegue ver tudo que está errado. Mas uma coisinha só, é muito difícil acontecer isso. Na verdade, por isso que é importante esse levantamento a nível nacional. De tudo, inclusive, criminalmente falando, é importante também essa análise. E o registro, o nosso serviço registral nacional, ele não é unificado. Então, o que acontece? Você pode ter uma distribuição civil no Pará e você não tem nenhum conhecimento aqui, você não tem uma certidão que te apresente um débito a nível nacional. Então, tudo isso tem que ser colhido dentro dos sinais que vocês vão verificando. E isso é importante. Então, por exemplo, uma pessoa que tem empresas em Goiás, em Manaus, em lugares fora de São Paulo, ele pode, também é domicílio dele. Então, precisa ter esse levantamento da empresa e do vendedor nesses locais. Por quê? Porque ele pode ter imóveis, ele pode ter cobranças, execuções, e que isso vai acarretar. Não adianta, não, mas em São Paulo ele não tinha nada.
Não adianta alegar ignorância em relação a isso. Agora acabou? É aqui a questão do grupo econômico, que é justamente o maior problema que a gente tem, que são as empresas todas interligadas. A partir do momento que a partir do momento que o advogado, eu não sei se algum de vocês já se depararam com uma situação assim, o advogado monta uma tese de um grupo econômico e hoje, em cima da publicidade que existe no Tribunal de Justiça, um outro advogado tem acesso àquela tese e, com isso, todos os débitos e cobranças daquele grupo passam a ser feitas por outros advogados. Então, ele passa a responder por isso. Aí já é uma situação, a gente está falando de um vendedor que tenha muitos imóveis, onde existem muitos processos e que nem sempre aparece. Agora, existe aquela figura também daquela pessoa que tem uma única empresa e que aquela empresa já fechou, aí abriu uma outra empresa em nome da filha, e que essa empresa vai responder, e depois é feita a junção dessas empresas. Assim, uma forma simplificada de falar é isso mesmo, é feita uma junção de todas essas empresas e vamos cobrar esse grupo econômico por aquele débito. E que a gente não consegue enxergar, nem sempre a gente enxerga as coisas dessa forma. Mas tem que ser o corretor, ele tem que enxergar o macro da situação. Então, ele tem que olhar por cima e ver todas as partes envolvidas, não apenas aquele vendedor. Isso é muito importante para vocês hoje, está ligado diretamente à questão da blindagem patrimonial. Existe também a questão do comprador que está fazendo a lavagem do dinheiro, e o Cresce, inclusive, o Cresce tem uma grande preocupação em relação a isso, e eu sei que eles deixam muito claro que o corretor não pode omitir esse fato a nível jurídico, ele não pode simplesmente omitir que ele tem conhecimento que aquele comprador está fazendo a lavagem de dinheiro. O que é difícil do corretor ter esse conhecimento, mas também é o inverso da situação, que é mais difícil de apurar, né? O mais fácil para caracterizar o grupo econômico são empresas do mesmo ramo. Então, por exemplo, empresas é mais fácil do juiz aceitar a tese do grupo econômico. Então, por exemplo, empresas ligadas ao comércio exterior, empresas ligadas a imóveis, a holdings, né? Ainda é possível até pelos sócios e pelo papel que o sócio desempenha dentro daquele familiar ou é sócio de uma empresa, o endereço da empresa é o mesmo. Então, na verdade, são vários detalhes que a junção desses detalhes levam à formação e à tese do grupo econômico. Esse é o nosso e-mail. A gente elabora dossiês imobiliários e que justamente a gente sentiu essa necessidade do mercado, a gente está aberto a consultas, a gente está aberto a justamente essa necessidade do mercado em estar passando as informações e levando ao comprador todo o conhecimento que envolve o negócio. Agora a gente acho que... A senhora compraria um imóvel do Temer? Não. Mas eu venderia. Eu só falaria o risco que tem. Mas e a lavagem? Não. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Eu só não omitiria todos os fatos. Você entendeu? Se tem vício na transação, aí para o corretor se eximir, ele deve relatar no contrato, então... Vão constar todas as certidões. Tem que constar no contrato, para ele se eximir. Isso. Inclusive, que o comprador tem conhecimento que foi alertado. Um exemplo disso é a casa do José Dirceu, à venda na República do Líbano, né? Todo mundo sabe que a casa dele está lá à venda e a pessoa
tem amplo conhecimento. Ela vai estar comprando, a mais publicidade que existe em relação a isso é impossível. Aí é uma questão do comprador, saber do risco. Eu estou negociando com uma empresa, um prédio de valor agregado muito grande. Nós estamos falando de mais de 40 milhões. E o vendedor tem problemas tributários, fiscais e trabalhistas. Sim. O comprador falou que vai limpar a matrícula. Vai pagar, a diferença vai dar para a empresa e tal. O que está lá registrado hoje, até o comprador comprar, vamos dizer, limpou, pagou tudo. E aí, se aparecer depois, daqui 1 ano, 2 ou 3, alguns trabalhistas nessa matrícula, ou quer dizer, a matrícula já não está mais no nome da empresa, está no nome do novo comprador. E aí? Na verdade, nesse caso, no seu papel de corretor, tem que existir uma declaração muito clara do comprador e do vendedor, das partes, de que eles têm conhecimento do que acontece, de toda a situação, porque lá na frente, hoje você tem conhecimento. Você não pode se eximir desse conhecimento. Vai acontecer, vai acontecer. Porque por mais que você limpe, na verdade é uma ilusão do comprador. Por quê? Por mais que ele limpe, aparentemente, a matrícula hoje, não é a matrícula que responde. Então, amanhã, ele não vai demonstrar a boa-fé dele apresentando a matrícula. Ele vai demonstrar a boa-fé dele apresentando a matrícula, apresentando as certidões. E o que acontece? Esse vendedor, se ele tem um patrimônio muito alto, ele tem como garantir, dentro da escritura, que ele não vai estar lesando os credores. Ele tem imóveis que respondem. E ele pode, inclusive, juntar... É um caso onde tem que fazer um levantamento. No ato da escritura, junto ao tabelião, ele na escritura põe esses dados também, se necessidade houver. Eles têm fé pública, por isso que eles vão divulgar na escritura eventuais certidões além do... Claro, claro. Okay. É que, na verdade, nesse caso... A intenção do comprador e do vendedor, das partes, é justamente ocultar. É justamente estar ocultando todas essas certidões e todas essas execuções trabalhistas, fiscais, tributárias. Bom dia, parabéns aí pela palestra. Meu nome é Celso também. Uma dúvida, uma pessoa que está vendendo um imóvel, você puxa todas as informações, ela só tem aquele único imóvel, o único bem. Mas ela tem dívidas só tributárias, não tem trabalhistas, por exemplo, só tributárias. Ela pode vender esse imóvel, ou a mãe depois ela vendendo, isso vai ser caracterizado como uma fraude? Dependendo do débito dele, dessas dívidas tributárias, sim, é uma fraude. Mesmo sendo o único imóvel? Mesmo sendo o único imóvel. Porque eu tive uma situação concreta, o advogado falou para ela que ela pode vender, por ser o único imóvel, é impenhorável. Não. Na verdade, a questão do bem de família... O que acontece? Como o bem de família, ele está vendendo um imóvel. O bem de família é garantido quando você tem a posse do imóvel e você não está vendendo. Então, existem outras dívidas. O seu bem de família, ele pode responder pelo quê? Ele responde pelas dívidas de condomínio e IPTU, os débitos do próprio imóvel. Mas outros débitos, ele não responde. Agora, no caso da venda, sim. Ele responde. Então, não podem existir débitos tributários, trabalhistas, isso não tem... Então, se ela vender realmente, a mãe pode, o novo comprador, mesmo comprando de boa fé, pode a mãe depois ter problemas. Pode ter problemas. É preciso uma análise do que são, quais são esses débitos e o que envolvem esses débitos. Né? Se envolve uma empresa, do que se trata... Impostos tributários. Então, impostos, e principalmente se existirem débitos em relação ao próprio imóvel, com certeza o imóvel vai levar junto todos os débitos dele. Aí não tem dúvida nenhuma. Ok, obrigado, viu? Eu tive um caso, há uns 10 anos atrás, de um apartamento que eu estava vendendo. O que me surpreendeu, que o apartamento estava totalmente imobiliado. Eu falei com o proprietário,
Porque descobri onde ele morava num apartamento de 500 metros de área útil. Bom, deixou aquele imóvel mobiliado, estava tudo certo para dar o sinal, levantei a documentação, o nome dele não tinha nada, procurei ele na empresa dele, aqui mesmo no Itaim, e falou assim, ó, esse imóvel está livre e desembaraçado. Tem um pequeno problema com o banco aí, que eu estou procurando no meio de sair fora, porque eu tenho 2 prédios aqui que podem responder. Mas, para não ter dúvida para o comprador, eu estou fazendo a... Como é que chama? Não, fugiu da cabeça aqui para o filho dele, a doação. Tá? Sendo assim, nós vamos tirar o documento do meu nome, tá? Tira do meu filho também, nós vamos dar um tempinho para que esse imóvel seja verbado em nome do meu filho, através da doação. Eu levei o conhecimento do comprador, os advogados autorizou fazer o negócio, eu não aceitei, pela qual perdi a venda. 1 ano depois, esse imóvel foi confiscado. A fraude está muito clara. Então, o Ministério do Trabalho não foi através não foi envolver o prédio, que ele tem 2 prédios grandes. O que ele fez? Aquela dívida respondeu pelo valor menor, que era o básico para poder quitar a dívida. Então, documentação através de doação é meio perigosa. Depende. Acho que a gente precisa fazer um levantamento dos antecessores. Isso. Depende. E, na verdade, essa questão dos prédios não terem respondido, talvez os prédios não estivessem em nome deles, estivessem em nome de uma holding, estivessem em nome de terceiros. Não é nem a questão... É que, na verdade, a questão foi mesmo o imóvel ter ficado muito clara a fraude. Um devedor, nós já fizemos, às vezes a gente também faz o trabalho de investigação de ativos de grandes bancos e de grandes escritórios. Então, por exemplo, uma dívida muito grande, a primeira coisa que o vendedor faz é pegar a Land Rover, a Mercedes, passa tudo para o nome dos filhos. Isso já está mais do que caracterizada a fraude. E começa a transferir imóveis também. Então, isso caracteriza. Você viu um sinal. É o que a doutora falou. O corretor, acho que a grande função do corretor é quando ele percebe um sinal, ele tem que ir atrás. É o que você fez. Esse eu acho que é o exemplo perfeito do que ela falou na prática, o que acontece. A gente não pode ver um sinal e falar, deixa eu ficar quieto, senão vai atrapalhar meu negócio. Sim. Não, ao contrário. Você ia ter problema depois. Parabéns. Obrigado, hein? Parabéns. Doutora, meu nome é Sérgio. A senhora, eu queria que a senhora pudesse assim explicar uma situação prática onde o juiz desconsidera a personalidade jurídica e faz a pessoa responder pelo físico. Tá. Em que situação? Na verdade, um débito, por exemplo, vamos falar de um débito fiscal, um débito tributário, em relação à receita, por exemplo. Uma empresa que tem um débito muito grande, existe um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que os bens dos sócios, eles vão responder por aquela dívida da empresa. Então, a empresa X tem alguns sócios e dentro das cotas e do tipo da sociedade, os sócios vão responder. E o patrimônio deles vai responder proporcional às cotas deles. Isso é corriqueiro? É comum isso aí? Hoje é muito mais comum do que a gente imagina. Hoje é a desconsideração, a figura da desconsideração da personalidade jurídica, antigamente era uma coisa muito fora daquilo que a gente via dentro do ramo imobiliário. Hoje não. Hoje é uma coisa muito mais fácil de ser feita, a questão do grupo econômico, tudo isso é aquilo que eu disse, é devido à grande publicidade que existe em relação a registros, a tudo. Então, tem que ter esse conhecimento, sim, e é muito mais fácil. Obrigado. Bom dia, parabéns pela palestra, meu nome é Cláudio. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, já que nós, ao fazer o levantamento de todos os processos que tem, eu sou leigo em matéria de direito. Existem processos que correm em segredo de justiça.
Então, muitos envolvem, a maioria, familiares, né? Problemas familiares, tudo. E como a gente tem acesso a isso para poder fazer uma boa venda? Porque, às vezes, o imóvel pode estar comprometido lá na frente, né? E se você não tem acesso ao processo como está, e, às vezes, nem sabe que existe esse processo. Desculpe, mas eu acho que é uma dúvida que eu tenho. Também. Na verdade, o que acontece? A partir do momento em que você, como corretor, você já teve acesso a essa informação, você solicita isso ao vendedor. É a obrigação legal dele te apresentar o esclarecimento em relação a esse processo. E se ele não apresentar, fica alguma coisa. Se ele não te apresentar, existe a questão da má-fé. Mas não, o processo corre em segredo de justiça por diversos motivos, ou porque existe um menor, existem inclusive determinações legais, nem sempre é a pessoa que quer que esse processo corra em segredo de justiça, são determinações legais. Por exemplo, existe um menor envolvido, então existe a questão da... Só que no meio, quando existe um processo que corre em segredo de justiça, você também tem alguns indícios, nem sempre, mas às vezes tem. Então, por exemplo, existe uma separação, já existem indícios dentro daquilo. E a obrigação legal do vendedor é te apresentar o esclarecimento a respeito. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora, inicialmente gostaria de parabenizar pelo desenvolvimento do tema. Obrigada. O nosso companheiro Celso também, parabéns pela forma como vem sendo abordado o assunto. Eu só gostaria de sugerir que, em outros eventos, vocês dessem uma peneirada nesse recorte político que foi feito inicialmente. Bem, a minha pergunta é o seguinte, com relação ao holding familiar, e qual seria a forma, as pistas que nós teríamos para se identificar uma holding familiar? Haja vista que, em relação aos grupos econômicos, fica mais complexo. E hoje no país nós temos holding familiares que têm participação dentro do mercado nacional e do mercado internacional. Outra questão também é quando se fala em termos de responsabilidade civil e criminal, não se deixar essa responsabilidade tão somente nas mãos do corretor. Não seria o caso, em algumas situações, de responsabilidade solidária, tanto por parte do vendedor, quer fosse ele pessoa física ou jurídica, né? Ou, às vezes, responsabilidade exclusiva do próprio vendedor, tá? Porque, em relação ao vendedor, o corretor estaria muito mais vulnerável, além do que existe uma série de custos hoje para você fazer o levantamento. E o próprio vendedor, na sua estrutura de poder econômico, ele teria muito mais condições de se dissimular, né? E fazer com que o corretor, de boa-fé, seja ludibriado, né? E, consequentemente, ele vai fazer uma venda mal feita para o mercado. Tá? Muito obrigado. Essa questão da responsabilidade, primeiro eu vou falar sobre isso. A responsabilidade do corretor é sempre solidária ao vendedor. É sempre solidária. Mas o que acontece? No caso do vendedor, ele pode simplesmente desaparecer, ele pode não ter patrimônio, isso pode chegar a recair, ou melhor, quem pode passar a responder se é apenas a imobiliária ou o corretor do negócio. A responsabilidade é sempre solidária. Só que alguém que está agindo de má fé, ela já se blindou e ela já fez formas para não estar respondendo por isso. Então, aí entra a responsabilidade do corretor. A corda sempre estoura do lado mais fraco. E agora, por exemplo, em relação a essa questão dos custos, que o vendedor ele tem formas de se blindar e poder aquisitivo para isso. O corretor, hoje em dia, a gente tem muita informação, a gente tem acesso a muita informação. Então, não tem como existir essa alegação de que eu fiz todo possível. É que esse vendedor contratou o escritório X, que faz uma blindagem caríssima, eu não tinha como ter acesso. Isso não é alegação.
Então, existem informações que o corretor tem. Claro, existem situações onde não é possível se chegar até a fraude, até a má-fé do vendedor. Mas o corretor ele tem que tentar se blindar em relação a isso. Em relação às holdings familiares, normalmente acaba, com o levantamento das empresas, dos sócios, você acaba chegando na holding familiar. Então, não é hoje uma forma, isso já caiu muito, essa ideia de que a holding familiar realmente oculta o patrimônio, porque não é o caso. A gente, através dessa investigação e dessa análise do grupo econômico, dos familiares, dos vendedores em si, você chega na holding familiar. Bom dia, meu nome é Edson. Há um tempo atrás estava sendo discutido de tudo que tivesse sido lançado na escritura. Obviamente, você é o primeiro filtro, né? O que não tinha sido lançado, execução, tudo mais, estava sendo discutido uma lei, eu não sei se foi aprovado ou não, de que não podia ser mais discutido atrás. A partir daquela data, o que foi registrado foi, o que não foi, cai por terra. Isso vale, isso está valendo, foi aprovado, e isso daí abrangia débitos trabalhistas, fiscais, tudo mais? Na verdade, essa é uma daquelas leis que não pegaram. Mas foi aprovada? Foi aprovada, mas é uma das leis que não pegaram. Por quê? Isso cai por terra. Então, como no caso da matrícula, o comprador vai lá, ele vai tirar, ele vai limpar a matrícula, mas isso não exime da continuidade dos processos e do conhecimento dele. Em quanto tempo uma certidão, por exemplo, trabalhista, ela puxa de que data? Igual uma objeto de pé são 20 anos, né? É que, na verdade, existem algumas questões. Por exemplo, um processo trabalhista que corre ao longo de 20 anos com uma execução frustrada, ele vai prescrever. Ao final de 20 anos, ele vai prescrever. Então, você tem que ter essa análise de processo a processo. Por quê? Um processo que acabou de ser distribuído também, pode já existir um acordo, ele já foi extinto e já está tudo resolvido. Então, não existe uma data. Então, a princípio, são 20 anos a prescrição do processo, dessa ação trabalhista. Mas as certidões, elas puxam de quanto tempo de trabalhista? Você pode puxar ela de 20 anos. Consegue puxar. Você consegue puxar. Tá. Então, na verdade, você tem como fazer uma análise de todas as ações, de todas as distribuições, que nem sempre estão, inclusive, na certidão. Você pode fazer, por exemplo, fora do Estado, você faz pelo TRT, por exemplo, TRT... que são vários, né? Então, você faz o levantamento dos 22 TRTs e você consegue ter uma visão geral de todos os processos que acontecem, que existem em andamento. Óbvio, na certidão, nem todos aqueles processos estão em andamento. Existe o apontamento de vários processos já extintos, né, arquivados. Tá ótimo, obrigado. Bom dia, meu nome é Wilson. Na verdade, falar sobre a questão de offshore também, que tinha muito isso, e era uma forma de blindagem também que existia, na verdade. E, recentemente, não sei se você sabe, foi criado o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, que tem feito um trabalho bastante interessante nessa questão de recuperação de ativos, justamente para que se demonstre que a busca na questão de moral e ética e responsabilidade realmente estão no caminho alinhado com nesse novo governo. A questão da offshore, ela hoje, ainda que exista o conhecimento da offshore, ainda é uma forma de blindar. Por quê? Para você tomar qualquer atitude em relação, existe muita dificuldade. Principalmente, vai muito do país onde a pessoa abriu essa offshore. Mas, normalmente, para você trazer um ativo para o Brasil, a dificuldade é muito grande. É que, na verdade... Eles têm várias situações de recuperação de ativo de offshore, que conseguem, vamos dizer, identificar, de fato, o dono dessa offshore e, com isso, caracterizar.
A identificação, a gente tem acesso. Isso é uma questão, é isso que eu estou querendo te passar. Que a localização e a identificação você tem. Por exemplo, nós já fizemos levantamento de imóveis e de offshores no Uruguai, em Miami. Isso você faz esse levantamento. Qual é a grande dificuldade que ainda existe? Você trazer esse ativo para o Brasil. Você ter acesso, e o custo disso é muito alto. Então, recentemente, a gente teve um caso onde a gente conseguiu o levantamento e anular a venda de 2 imóveis em Punta, no Uruguai. Então, através de um débito de um banco, eles conseguiram, mas é uma coisa muito, muito onerosa e muito difícil. Na maior parte das vezes, o que acontece, agora falando em recuperação de ativos e não no ramo imobiliário, é um acordo no sentido de se resolver essa situação, não de trazer o ativo, porque realmente é muito caro. Eu queria saber se é o seguinte, por exemplo, eu assumo que eu não entendo nada dessa área de vocês, eu contrato uma empresa para fazer isso, ou eu estou numa imobiliária e a área lá responde por mim. Eu continuo respondendo por isso? Essa é uma pergunta. A outra é se eu preciso também ter certidões e documentos fora do Brasil. Eu preciso também me defender disso. Não. Na verdade, os documentos a gente tem que providenciar. A princípio, legalmente falando, são as certidões do domicílio do vendedor e do imóvel. Tá? Óbvio que existe essa questão toda que a gente falou da abrangência nacional. Certidões do exterior não são necessárias, a não ser que o vendedor não tenha endereço em São Paulo, não tenha endereço no Brasil, mas aí a gente está falando de um estrangeiro, ele tem que ter um CPF. Na verdade, existem algumas outras situações. No caso da responsabilidade, normalmente a imobiliária é que vai ter essa responsabilidade. E no caso por exemplo, uma contratação de uma empresa, no caso você nos contratou para preparar um dossiê imobiliário, a partir do momento que você fez esse tipo de coisa, você já está demonstrando a sua boa-fé. Foram feitos todos os meios possíveis para localizar ou melhor, para tornar o negócio o mais transparente possível. Então, isso é a boa-fé. Você agiu com boa-fé. O que é importante, o dossiê tem valor legal. Todas as informações podem ser usadas legalmente. Então, até no caso, para apresentar para um vendedor, olha, nós vamos ter que... A comissão é devida, fechamos o negócio, mas o comprador vai ter que ter a devolução do sinal dele, porque existe esse processo. São documentos legais. Né? O vendedor não pode falar, mas eu não te apresentei nada disso, não vale. Não, vale. Legalmente falando, todos esses documentos valem. Perfeito. Doutora, eu vou iniciar aqui, colegas, também são 4 colegas assistindo aqui. Claudecir Contreira, pelo Facebook. Falando em cumprimento de regras, devemos lembrar também da parte técnica. Como os colegas palestrantes veem hoje os cursos técnicos para corretores de imóveis? Será que já passou da hora de acabar com isso e partirmos para o nível superior? Eu acredito que ele deve estar comentando, Claudecir, acho que a sua colocação é com relação... Não sei se os colegas entenderam também a pergunta. Ele fala de um curso técnico superior, saído talvez do TTI, técnico em transações imobiliárias, para o nível superior. Eu acredito que, na verdade, aí já é bem o trabalho de autodidática, ou de buscar o seu conhecimento, o seu aprimoramento profissional. Acho que é isso, né, Claudecir? Eu queria usar o exemplo do meu amigo, quando ele falou... Eu quero sugar do Cresce tudo que ele tem. Excelente. Nossa, achei de uma coisa, eu sinto sangue nos olhos dele. Perfeito. Não interessa o que é ser curso de fotografia, o que está acontecendo. Uhum. Ele quer estar up to date. Sim. Eu não tenho dúvida, é indiscutível. Ele vai ter sucesso. Perfeito. Ele pode, a vida não é fácil, é difícil, mas eu acredito muito na transpiração, mais do que na inspiração. Suor vai dar resultado. Beleza. E ele vai ter, eu não tenho isso dúvida. Mesmo. Obrigada, Celso. Quando a gente começa a querer mudar de nível, ele falou uma coisa muito inteligente. Uhum. Desculpa, eu não gravei. Claudecir. Valdecir? Claudecir. O Claudecir. Claudecir que está nos assistindo aqui. E é verdade. Ele quer ter um status, ele sente já essa necessidade. Isso. E eu acho que... E faz todo sentido. Eu acho que é uma ideia fantástica isso, de as universidades começarem a pensar nisso e evoluir. Sem dúvida. É como o que aconteceu. Eu sou do varejo.
O varejo ainda não conseguiu evoluir muito no Brasil. Tem umas iniciativas já de algumas faculdades, mas estamos gatinhando. E eu vejo a parte de corretagem mais ou menos assim. É feita meio na raça. Precisa profissionalizar. E tem que ter escola. Perfeito. Tem que padronizar. Sim. É o compliance da vida. Tem que aprender as regras, tem que ter rotina. Perfeito. Então, eu não tenho dúvida. E a hora que começar a melhorar o nível, não é profissionalizado hoje, a hora que você subir, vai subir para todo mundo o nível. Sem dúvida. João Paulo Mota, também pelo YouTube. Bom dia. Quais são os documentos mais importantes para respaldar o comprador e quais os órgãos principais para investigação? Não sei se já tivemos essa colocação sua em algum momento. Na verdade, a gente pode falar da forma como ele colocou. Os documentos, aquilo que legalmente você precisa providenciar, são a matrícula, a certidão dos distribuidores cíveis e criminais, a da Justiça Federal, trabalhista, a da Receita. Você faz esse levantamento. Na verdade, o que a gente fala é justamente que o horizonte é muito maior. Então, são esses documentos, precisa ter o levantamento de todas as jurídicas, junto à junta comercial. Na verdade, existe um trabalho, uma análise de caso a caso. Então, se existe a desconfiança de que aquele vendedor, aquela pessoa física, tenha empresas, precisa ser feito um levantamento junto à junta comercial e o levantamento de todas as empresas. Então, na verdade, não existe, eu acho que hoje esse é o foco da palestra, não existe um documento como a matrícula limpa que libere um imóvel e a documentação de um vendedor. É uma série de documentos, é uma junção de todas essas informações que você pode ter acesso, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Hoje, uma certidão do distribuidor civil é simplesmente entrar na internet, no TJ, você tem essa informação muito rápida, dependendo do momento, até na mesma hora, da Justiça Federal também, só que nem sempre aquilo que você está providenciando é só aquilo necessário. O horizonte é muito maior. Tá bom, então, João Paulo, a posição. O Wellington Andrade Oliveira tem uma dúvida. O corretor autônomo deve prosseguir a negociação de que forma? Na verdade, o corretor autônomo é como... não existe a figura do corretor, é do intermediador. Então, o corretor autônomo, ele está como uma imobiliária. Ele está respondendo pelo negócio. Então, não existe mais responsabilidade ou menos responsabilidade. A única diferença é que ele não divide a comissão. A responsabilidade é maior também, né? Mas ele tem total responsabilidade sobre a negociação. Perfeito. Então, para o Wellington também aí toda a responsabilidade. Obrigada. Mais uma vez, em nome do Conselho, muito obrigada, doutora. Obrigada. Salva de palmas para vocês. Obrigada.